Beleza. Vamos lá, Rodrigo Garcia, especialista em comunicação não verbal e carismática. Isso. É isso? Show. Isso. Luna, feito? Feito. Você já testou os áudios? Já. Peraí, Rodrigo. Deixa eu... Aí. Aqui, aí. Isso na... Tá aí. Vamos lá. Pode ir? Começando você, Marcelo. Então você vai cá. Isso aqui, né? Isso. Pera aí. Vamos lá, conta 3, aí você começa. Olá, meu nome é Marcelo Catuso, você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje meu convidado é o Rodrigo Garcia. O Rodrigo é um especialista em comunicação não verbal e carismática. Vai falar um pouquinho para a gente sobre essa profissão. Rodrigo, seja bem-vindo, um prazer ter você comigo. Explique para a gente o que faz esse especialista de comunicação não verbal e carismática. O que é isso? Marcelo, um prazer meu imenso estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo carinho, pela atenção. Vamos pensar sobre profissões. Ok. Livro das profissões. O que é que tem em comum entre todas as profissões, meu amigo? Poxa, boa pergunta. Todo mundo tem que se comunicar. Pessoas. Pessoas, cara, com certeza. Tem que se comunicar com pessoas. E não é interessante que a gente, em algum momento da vida, não parou para aprender ou não, desde o início, não aprendeu sobre lidar com pessoas? É verdade. A gente não é treinado desde sempre a fazer isso, né? Desde criança. A gente é colocado na vida e... Quantas coisas na escola você aprendeu que hoje você nunca mais viu aquilo, mas você aprendeu. E eu gosto muito de falar sobre essa questão de pessoas e a importância que se tem é que tem pesquisas, o próprio livro do Nicholas Bultmann, ele traz um dado extremamente alarmante. 85% do seu sucesso ele vem da sua capacidade de se conectar com as pessoas. Extraordinário. 15% é a habilidade técnica que você tem. Extraordinário. Então hoje o que eu faço é conseguir ajudar pessoas a se conectar com pessoas para conseguir ou para deixar mais fácil conseguir os seus sims. Que sim que é? Depende. Um vendedor vai querer o sim para vender. Um gestor vai querer um sim para motivar e engajar. Né? Um clima interno vai querer o sim para ter menos ruídos na sua comunicação. Mas de qualquer forma, a intenção é tornar pessoas mais conectadas, com mais afinidade com pessoas. E é um prazer imenso poder falar sobre esse tema que eu adoro e amo aqui com você. E, né, só para vocês entenderem um pouquinho também, eu já faço parte da mentoria do Rodrigo, eu já falo publicamente, eu falo no digital também, nas câmeras, não tenho vergonha, mas conversando com o Rodrigo eu percebi que ele tem um quê diferente, né? Ele tem um quê do alto impacto, fala que é uma comunicação de impacto. O que é isso? Ao meu ver, né? Essa é uma visão minha. À medida que você chega num nível de comunicação, você pode melhorar sempre. Você pode ser alguém que movimenta uma plateia. E o Rodrigo é alguém que consegue fazer com que a gente avance para esse nível. Então, eu sou até alguém aqui que até, a gente fala, estou suspeito, né, de trazer você aqui e falar, né, sobre isso. Mas muito obrigado. Isso é interessante, né? Quando você fala essa questão da conexão, a comunicação provoca a conexão. E esse mundo está carecendo de uma comunicação pessoal diante de tanta digitalização, de tanta frieza nos espaços de comunicação. Como que você vê isso, Rodrigo? Marcelo, eu estava conversando nessa semana com o diretor do Senai, responsável pelo estado inteiro do setor moveleiro, mas o Senai faz uma pesquisa extremamente importante para saber para que rumo que a indústria e o comércio vai. O comércio está mais para o Senai, mas eles também atuam muito. E a gente está falando em relação às mentorias, aos treinamentos que as empresas vêm pedindo. Tem uma grande questão, são 3 gerações. 3 gerações. Lidando no mesmo espaço. Aquela primeira geração que nasceu e cresceu sem digital. A nossa segunda geração, que nasceu sem, mas durante esse período aprendeu sobre a nossa digital. Isso. E essa nova agora, que eles já nasceram no digital. Por causa do digital e por causa do não digital, a comunicação acaba sendo diferente. Então a grande questão agora é conseguir unir no mesmo espaço, seja de trabalho, seja, enfim, o social, 3 gerações
que pensam diferente e que acreditam que o seu método, a sua forma de pensar é a melhor. É a melhor. E é a verdadeira. É a verdadeira. Coisa. A PNL já diz muito isso, né? Uhum. Não tem a realidade verdadeira, tem a sua realidade, a sua percepção. E aí a comunicação se faz extremamente importante para que essas 3 gerações, ou mesmo entre gerações, consigam conversar. Sim. E é interessante quando a gente fala em comunicação, que a gente se preocupa muito no que está falando. Na escola nós aprendemos sobre falar as palavras corretamente, mas em qual momento que a gente aprendeu a não só observar o que está sendo dito, mas todo o restante, o como está sendo falado. O nosso cérebro ele é programado, é como se fosse um chipzinho, é programado para identificar esses sinais que não está sendo dito. Eu costumo brincar, e falar assim, se eu pegar e falar assim, Marcelo, eu estou adorando estar aqui no seu podcast. Seu corpo inteiro. Você acreditou? Não. Mas se eu escrevesse aqui, ó, Marcelo, eu estou adorando estar aqui no seu podcast, você ia acreditar? Eu iria. Porque as palavras, elas trocam informação. Mas se você está acreditando ou não, a gente costuma falar, eu tive uma intuição, não, nosso cérebro é programado. É que a gente precisa só estudar um pouquinho mais para saber como enviar os sinais corretos e como identificar essa decodificação que é intuitiva de forma realmente consciente. Perfeito. E é muito legal, Luna, quando o Rodrigo estiver falando, você faz um overview, levanta daí, faz um overview, tá? Porque quando você fala, a câmera está em você, essa é a vantagem do gravado, faz um overview para ele. É aquela ali que está de frente. Não, é essa aqui. Essa é a sua. A gente conversa, mas se você for transitar o olhar, você pode mandar para lá, certo? E no final eu vou pedir para você olhar para essa câmera, tá? Então você só vai levantar na hora que ele começar a falar, ele vai começar a falar, e você levanta, faz um overview, para e volta. A gente vai publicar. E anota o tempo aqui de parágrafo, por favor. Senão quando vem vai essa parte toda, né? Não, porque assim, ó, ele não edita, ele joga na nuvem. Esse é o princípio do Estúdio Go. Por isso eu consigo colocar em vários lugares. Então ele aqui fez o trabalho que é mexer com o OBS, a edição, joga para a nuvem e alguém vai editar. Então para facilitar a vida do editor, já vem parametrizado. Dá uma olhada nisso aqui com atenção. Ele tem que rodar ali 100%, mas ele olha com atenção. Ali aumenta com a inteligência artificial a qualidade de áudio e vídeo, põe na nuvem. Então eu vou quebrando as Ford, né? Quebrou uns pedacinhos e sim. Aí o Zinari. Pode ir, Luna? Posso continuar? Ele fez o pensamento, eu que ia falar. Foi o tempo que você falou mesmo? Que eu falei agora sobre o como se fala. Como se fala. As palavras. E a geração, né? Você falou da geração também. Eu falei que é o ruído das gerações. E aí, principalmente na comunicação, é o que está falando e como se fala. Como se falar, é verdade. A gente fazer uma parte. Bom, pode ir? Pode. E pensando no que você está falando, né, sobre a forma de comunicação não verbal, que você falou que não é uma questão de sensibilidade, a gente está programado, né, de berço, né, fazer isso. Eu acho que, eu penso que é algo instintivo, no sentido de, talvez, dos primórdios dos seres humanos, a identificar o perigo, né, a identificar também o que é bom da conexão com outros indivíduos que não faziam parte dali do meio, ou da comunicação que não poderia expressar as palavras, porque é uma área tem perigo, então você tem que se comunicar sem utilizar as palavras. Os próprios, como chamam, os fuzileiros, que parada, que todo mundo para, então tem um sinal, tudo que faz parte da nossa vivência, da nossa realidade. Só que se a gente não para e não tem consciência sobre isso, a gente não promove a melhoria desse processo. E é interessante, então, eu vou perguntar como é que quais são os desafios que você teve nessa sua trajetória, como que você lida com isso, quais partes mais difíceis, vamos pensar dessa forma? Bom, a minha esposa e eu tenho uma escola de dança junto com a nossa, fundamos a Roma na nossa cidade, Votuporanga, já há 19 anos, que eu atuo com dança há 25 anos. E foi justamente na aula de dança que me despertou o interesse sobre as pessoas, a curiosidade sobre o comportamento humano. Por que elas agiam de forma totalmente diferente?
Então uma pessoa errava, ficava brava, outra errava, falava que ia dar conta, enfim. Quando eu vi, eu estava mais estudando programação linguística, me especializando na PNL, na comunicação não verbal e carismática, e provavelmente estudando sobre dança. E esse desafio é interessante que, para lidar com o desafio de comunicar, dentro do método que nós criamos, tem 3 premissas extremamente importantes para qualquer situação, qualquer profissão, desde social até em relação ao seu trabalho. Essas 3 premissas que você falou sobre desafios, o desafio é como que eu consigo conectar, porque eu estou falando para você que comunicação não é o que se fala, é como se fala. Para muitas pessoas, a comunicação, o carisma é dom. Ou você nasceu com dom. Deixa eu falar para você, não é dom. Não é dom. É treinado. E para falar sobre isso, vamos pensar numa luta de boxe. Você acompanha boxe? Sim. Então vamos pensar na analogia, só para facilitar. Usa golpes, usa combos de golpes. Então, jab, cruzado. E você consegue um objetivo. A comunicação é a mesma coisa. Para cada momento do seu dia, da sua profissão, você quer parecer mais competente? Tem combos de técnicas para fazer você parecer mais competente. Para você parecer e para as outras pessoas perceberem você mais competente. Ou mesma coisa mais cordial. E as 3 premissas que embasam toda a comunicação para mim e o meu método inteiro é a seguinte: o que você faz, Marcelo, quando você vê um anúncio que você não gosta? Eu mudo a atenção dele. Muda a atenção. Pula, ignora, bloqueia. Sim. Raspa pra cima. Arrasta pra cima. Mas olha que interessante, a maioria das pessoas não pararam de pensar que ela é o seu próprio anúncio. Antes da pessoa falar com ela está vendo. E hoje, olha só, se tem Harvard e várias outras pesquisas realmente relevantes, dizem: no telefone você tem até 4 segundos para tomar uma decisão da pessoa se gostou ou não. Ela vai entrar no seu filtro de sim ou não. E no 1 a 1 é 1/4 de segundo. Mas é muito tempo, é muito pouco tempo, sim, é muito pouco tempo. Nosso cérebro tem 2 funções básicas e primordiais: manter a proteção pela sobrevivência e a reprodução para procriar. Sim, claro. Então ele tem que fazer um pensamento, uma análise muito rápida. E quando você tem uma primeira impressão ruim, você precisa de 8 impressões positivas subsequentes para mudar aquela impressão ruim. Às vezes você não tem essa oportunidade de 8 vezes. Então a primeira premissa é você seu anúncio. A segunda premissa: é comprovado também que em até 5 minutos, até o nosso rosto ele está mudando, a feição é parecida com a outra pessoa. Por quê? Você precisa saber, se eu conversar com o Marcelo agora, é perigoso. Então, já viu pessoas conversando, uma pessoa está falando assim: cara, tá complicado, tá difícil pra caramba. E a outra pessoa não está falando nada, mas ela está assim também. Né? Um espelhando o outro. Neurônios espelhos. A gente tem que entender o que a outra pessoa está sentindo para ver se é perigoso para mim estar aqui ou não. Então a segunda premissa é: você é contagiante. A grande questão é: será que você, na sua profissão, no seu dia, está contagiando as pessoas com as emoções corretas? Está contagiando com confiança, com competência? Ou as pessoas passam perto de você e nem percebem? Ou elas se sentem inseguras, ou elas falam: não estou gostando do que ela está falando. Então a segunda premissa é: você é contagiante. E a terceira: o que você faz? O que acontece com a sua sede quando você bebe água? Ela passa. Mesma coisa com fome, né? Necessidades físicas. Sim. Só que tem uma necessidade básica do ser humano, que é se sentir importante e valorizado. Então veja só, se você é um melhor anúncio, se você contagia as pessoas com as emoções corretas, se você faz elas se sentir importante e valorizado, você pode ter certeza que você vai se destacar em qualquer profissão que você tiver. Então o desafio foi justamente isso: como tornar o que as pessoas acreditam, carisma, comunicação, dom, algo tangível e assim, você vai praticar isso e você vai sair desse jeito. Perfeito. Muito legal isso, muito legal. Extremamente importante. E veja que não é só uma questão hoje de sobrevivência primitiva, né? Não é só uma questão de reprodução. Na realidade é uma questão de evolução e necessidade hoje. Porque lapidar essa habilidade comunicacional, não só a oratória, mas a consciência, né? Antes do treino tem que ter a consciência da necessidade, da ausência daquilo, né?
de precisar daquilo. E a partir do momento que você tem essa consciência e você precisa resolver esse problema, elaborar a solução é um novo problema. Só que essa é a função dos profissionais, pessoas que são capacitadas, que já passaram por aquilo, que têm os seus métodos para resolver isso. Exatamente. Pô, fantástico, fantástico. Quando você traz esse desafio, eu fico pensando que trabalho você teve para pensar isso de uma outra forma, porque de fato, ao meu ver, é uma coisa própria, um método próprio que você tem algumas formas, né? Ou você percebe um problema e vai atrás de solução, ou geralmente você teve esse problema e teve que solucionar uma coisa pessoal. Sim. E depois falou, não, se eu conseguir, eu também quero ajudar outras pessoas. Porque meu amigo, eu não tinha vergonha de falar com as pessoas, Marcelo. Eu tinha pavor, eu me escondia das pessoas. E isso me impactou muito na minha vida, a ponto de perder muitas oportunidades. E eu falei, cara, é isso mesmo, sabe? Ter medo de conversar um a um, ter medo de falar, imagina, Luna, jamais que eu vou conversar dessa forma, de jeito nenhum. E então a vida me levou a bater muito a cabeça. Hoje o que eu faço? Hoje eu sou um desajustado, que me ajustei, e que hoje procuro ensinar da forma mais fácil e prática possível para outras pessoas também saírem dessa. Sensacional, sensacional mesmo. E qual é o grande ponto positivo para você? Ponto positivo? Sua trajetória toda, sua profissão. Bom, o grande ponto positivo que eu percebo de mentorias e treinamentos é a rapidez com que a linguagem corporal, a comunicação carismática colocada na técnica certa, no momento certo, muda resultados. A gente aqui agora nós vamos aprender uma técnica de ter uma primeira impressão mais positiva. Você vai sair agora, sair da porta ali, a primeira pessoa que você vai utilizar. As pessoas, caramba, é uma coisa diferente com o Marcelo hoje. Então é tudo muito prático, muito tangível para você treinar, aprender, treinar, melhorar. Aprender, treinar, melhorar. E para você, profissionalmente, como que é o seu ganho? Como que você se sente nessa experiência de fazer bem para o outro? Você resolve o problema de alguém? Sim. Cara, pensa assim, você tem família. Sim. Você faz tudo pela sua família. Eu faço tudo para minha família. Quando você consegue um resultado positivo, você sabe que aquilo vai reverter para não só a saúde, não só a alegria, mas também dinheiro dentro de casa, conforto, segurança. Você não fala, cara, eu sou um pai. Legal. Sabe, eu sou um pai, não é? Sim, perfeito. Agora você consegue fazer isso com uma outra família. Extraordinário. É isso que eu ensino. E não é da boca para fora, cara. Eu vou fazer uma análise técnica, se me permite. Pode ser? E aí você que está aí já pensa sobre isso. A forma de responder minha pergunta foi justamente me fazer pensar na resposta antes desse processo. E aí ele criou essa conexão, né, com a resposta que eu já tinha interiorizado, que eu já tinha trazido para minha mente a respeito dos próprios sentimentos que eu tinha, que me trouxe quando aquela sensação de realização com a minha família aconteceu, e eu pude entender exatamente o que ele queria me comunicar antes de responder. Certo? Certíssimo. Boa leitura ou não? Exatamente isso. Legal. Por isso que eu falo, são tudo técnicas para se comunicar. Perfeito. Isso é fantástico. Eu falo isso porque a gente sempre procura estudar. E estudando, a gente vai encontrando os melhores, não é? As melhores referências, né? Avançando nesse sentido. Rodrigo, sensacional, cara. Sensacional aprender. Eu falo que sempre que esse momento meu aqui, é sempre um momento de aprender sobre as pessoas, sobre as profissões, né? E eu sei que vocês ganham, mas eu sou o que mais ganho por aqui. Pois é. E você falou sobre ganho, né? Sobre ganho. Eu tenho certeza, na minha vida já aconteceu isso comigo. E aí eu pergunto para você que está assistindo, em algum momento do seu dia, da sua vida, você teve uma situação em que alguém com menos competência que você, alguém que você sabia que tinha menos habilidade técnica, ou alguém que começou agora no que você está fazendo, mas na hora de ser promovido não foi você, foi essa outra pessoa? Isso não dói? Saber que uma pessoa, entre aspas, menos competente, conseguiu aquilo que você estava querendo. E aí eu vou fazer uma outra analogia aqui. Uma barra de ouro, ela tem valor, Marcelo? Tem valor. Hoje,
aproximadamente 1 quilo de ouro está valendo 360 mil reais. Eu acho que ajudaria muitas pessoas hoje no seu dia. Ajudaria, Luna? Ajudaria? Então imagina só. Só que essa mesma barra de ouro, se ela tiver para nós aqui agora, nós estamos aqui no estúdio da usinaria. Se ela estiver no fundo do oceano, ela tem algum valor para nós? Nenhum. Então é a mesma coisa que você, com todo o seu conhecimento que já adquiriu na sua vida, com todas as habilidades que você tem no seu trabalho, no seu serviço, na sua profissão, se ela estiver só dentro de você e você não conseguir comunicar isso para as outras pessoas, as pessoas não vão ver valor em você. Então a grande dificuldade é eu vejo uma pessoa de ter competência, mas não saber comunicar. Perfeito. Muito legal isso. É um tesouro escondido no fundo do oceano. E basta algumas pequenas técnicas para que a pessoa ela simplesmente comece a mostrar valor, né? Porque tem essa diferença do eu sei muito, tá? Mas o quanto que você está conseguindo contribuir, o quanto você está conseguindo mostrar o quanto você sabe. Perfeito. Nisso tudo, dessa sua trajetória profissional, qual foi o grande caso que te marcou? Já tive vários. A primeira mentoria que eu dei, as primeiras mentorias que eu dei foi sobre timidez. Então, toda vez, por exemplo, que eu me conecto com uma pessoa que ela fala assim, ela sabe o que falar, mas ela não tem coragem de falar, depois da mentoria, ela pega e fala, Rodrigo, hoje teve uma reunião, tinha 100 e poucas pessoas, eu levantei minha opinião, e depois essa pessoa começa a virar palestrante, sabe? Então ela começa a palestrar, isso me marca muito. Isso me marca muito. Então, as minhas primeiras mentorias aconteceu esse caso. Um outro caso, por exemplo, porque as pessoas que vêm até mim, hoje está bastante focado em pessoas de carreira, mas vem pessoas do dia a dia. Então, por exemplo, eu vi a dona Adelina, que ela simplesmente já está ali na sua melhor idade e ela não tinha coragem de conversar com as pessoas, de entrar numa roda, sabe? Sim. E de conversar mesmo, assim. Era puxar um assunto. E aí ela mandava uma mensagem, um áudio, chorando, falando que hoje ela chega nos locais, as pessoas vêm conversar com ela consegue interagir, ela sabe como puxar. Aliás, você sabe como iniciar um assunto, independente do local que você estiver, é muito simples também. Se tivermos tempo aqui, se o Marcelo permitir, a gente fala depois. Dá pra caramba, a gente já fala na sequência. Então, assim, isso foi muito legal. Isso foi muito legal. Um outro caso também que eu já até comentei com você já, de uma mãe que foi diagnosticado que o filho tinha autismo. E aí quando ela foi levar o filho e se aprofundou nas terapias, os médicos, os terapeutas, peraí, vamos fazer uma análise? E aí ela descobriu que ela também tinha. E aí muitas das coisas da vida dela fez sentido. E ela hoje, ela tem uma referência, Priscila, de Guarani do Oeste. Uma referência porque ela se tornou professora, não só isso, ela se transformou agora vereadora em uma pessoa que ela estava com dificuldades de conversar por várias especialidades. Ela conseguiu palestrar e mandar uma mensagem falando de consegui, estou feliz, sabe? Isso também é extraordinário, extraordinário. Quando você fala dessa superação, né, que as pessoas alcançam, eu vejo que isso é uma das coisas que deveriam mover a humanidade, né? Provocar a superação no outro, porque a gente vou até pegar uma comparação que você fez sobre o tesouro no fundo do oceano, né? Como se você mergulhasse, tirasse aquele tesouro, aquele baú, não só uma barra, né? Ou a barra, e distribuísse aquilo para outras pessoas. Porque tenho certeza que essa pessoa que você ajudou, todas essas outras pessoas que você ajudou, elas conseguiram melhorar a vida de outras pessoas. Sim, uma corrente. É uma corrente. Cara, fantástico mesmo. E explica pra gente como que a gente inicia qualquer conversa. Vamos começar com duas técnicas que geralmente só passam em mentorias. Né? Certo. A primeira é o seguinte, você sabe quais são as 3 perguntas que nosso cérebro inconscientemente faz quando vem outra pessoa? Sabe, Luna? Sabe não? Inconscientemente, para a sobrevivência. Qual que é a parte do corpo que geralmente você olha numa pessoa quando está chegando para conversar? O olho? O olho, né? Conscientemente nós olhamos os olhos. Sim. Porque ele é importante. Sim. Mas tem uma outra parte do corpo
que o nosso cérebro ele tem que ficar atento para saber o quanto aquela pessoa que está chegando é perigosa ou não. A mão também. Você comentou do nosso antepassado. Sim. Como que a pessoa sabia que era perigosa, quem estava chegando? Se ela estava chegando Com arma. com alguma coisa na mão. Uhum. Se estiver chegando com algum objeto que eu não conhecesse, opa, pode ser perigosa. Então vamos lá. A primeira pergunta que o cérebro faz quando vê alguém é amiga ou inimiga? Uhum. É perigosa a pessoa? É realmente questão de sobrevivência. Sim. A segunda é, você é capaz, é competente, é confiante ou não? Porque vamos pensar, nossos antepassados viviam como nômades sozinhos. Sim. Aí perceberam que em sociedade era mais fácil de sobreviver, para caçar, para enfrentar os predadores e tudo mais. Proteger. Então você gostaria de ter dentro do seu grupo, da sua comunidade, alguém que não fosse capaz, não fosse competente, não fosse dar conta? Claro que não. Então inconscientemente a gente pergunta para essa pessoa, será que ela consegue? Ela é capaz, ela é confiante? E a terceira não adianta você ser capaz se você não for me aliado. Uhum. Você vai ser aliada ou você vai ser inimigo. E aí tem movimentos corporais que a gente consegue, quando a gente chega numa pessoa, fazer com que ela já tenha uma primeira impressão positiva da gente, que facilite isso. A primeira para conseguir o que é amigo ou não é chegar no sabão das mãos. Os políticos não chegam aqui, as mídias não chegam assim à toa. Palma da mão mostra intenção, mostra transparência, abertura. Quando você chegar com alguém, lógico, não vai chegar assim, e aí, como vai, tudo bem? Não, mas você, como vai, Marcelo, certinho? Mostra a palma das mãos. Esse é o primeiro sim. O segundo sim, para conseguir fazer com que a pessoa veja você como confiante e capaz, nós vamos pensar que para mostrar competência, foi até feita uma pesquisa no Japão, nas Paralimpíadas, Marcelo. Como que um cego que nunca viu, ele comemora? Como que ele fica na vitória, como que ele fica na derrota? Uma boa pergunta. Exatamente como nós. Mas eles nunca viram. Então os pesquisadores descobriram que nós temos movimentos universais. E aí quando eu falo sobre confiança, eu falo sobre orgulho. Se eu estou orgulhoso de mim, eu quero que as pessoas me vejam. Uhum. Se eu estou com medo, vergonha, receio, eu quero que as pessoas não quero ver. Eu brinco, né, quando eu estou dando uma palestra, treinamento, nessa parte eu falo, ó, eu vou chamar alguém aqui na frente para falar comigo, e aquelas pessoas que têm vergonha, elas já se encolhem na hora. As que está tudo bem, elas pegam e ficam aqui, ó. Então, para você mostrar que você é confiante, você vai expandir o seu corpo no espaço físico. Ah, expande como? Orelha do ombro, o braço do tronco, não vai ficar aqui, não vai ficar no que nós chamamos que é a posição tartaruga. Né? Então, é expansão. E a terceira é que o nosso cérebro, para conseguir o terceiro sim, que é aliado, nosso cérebro é programado para identificar contato visual como valorização, respeito, como verdade. Então, se você chegar mostrando a palma das mãos, se você chegar com a postura de confiança, né, de lançamento, que eu costumo falar, e olhando nos olhos, você vai tender a fazer com que a pessoa tenha uma aceitação maior sobre você. Isso aqui é só parte de uma técnica que eu chamo de PRBV, Programa de Ritual de Boas-Vindas. Que além disso, tem outras coisas que você faz que ajudam, influenciam as pessoas a terem primeiras impressões mais impactantes. E aí, como puxar assunto? Nós temos o que eu chamo de teoria dos fios, né? Um arranhado de pensamentos. É verdade. Eu pensando aqui, você pensando aqui. Pensa nos seus amigos, Marcelo. Você também, não? Pensa nos seus amigos. Vê se eles não são bem parecidos com você. Gostam geralmente das mesmas coisas, né? Não é? Algumas coisas em comum, né? A maior parte. Se não for tão comum, quer dizer que você vai estar sempre meio desconfortável nessa pessoa. Você vai ficar preocupado de, não, eu quero escutar pagode, ele quer escutar heavy metal. Aí lascou. Então, geralmente, o que é? Uma zona de conforto do cérebro, e nós gostamos muito de pessoas iguais a gente. Então, pessoas iguais, nós temos que encontrar. É o segredo da conexão, similaridade. Sim, né? Por quê? Se a pessoa é igual a mim, primeiro, nós buscamos sempre aceitação, quer dizer que eu não sou sozinho. Se eu sou a única pessoa que gosta de tal coisa, talvez o meu gosto Tem um seja. problema. Então, assim, se você vê outras pessoas, quer dizer que eu estou no caminho certo. Sim. Segundo, se você é igual a mim, quer dizer que eu tenho uma maior, pelo menos um pensamento, uma maior previsibilidade sobre como que você vai agir em determinadas situações. Lembra de sobrevivência? Sim, sim. Então a gente procura similaridade. E aí tem várias formas. Por meio, já deve ouvir falar espelhamento, né, rapport. Eu tenho uma técnica de mimetismo. Espelhar corpo, gestos, palavras, respiração de forma muito prática e fácil. Mas para puxar um assunto, se você quer que a pessoa goste de você, e se você quer já começar de formas interessantes,
você vai pensar na teoria dos fios, que é o que? Em cima de 3 grandes grupos, você consegue começar um assunto com alguém. Primeiro assunto, pessoas. Pode ser famoso ou não. Então, eu estou aqui com você aqui agora, eu poderia perguntar, cara, o Luno é uma pessoa legal pra caramba, né? Conheci ele aqui agora. Pronto, já iniciei um assunto, você ia falar um pouco do Luno aqui, assim por diante. Interesse. Nós estamos aqui num podcast. Olha quanto assunto não tem, eu poderia puxar com você aqui agora. E o terceiro contexto. Você está num banco. Qual é o contexto ali de fila? Qual é o contexto ali de um copo d'água? Você está numa feira, num congresso. O contexto te ajuda a encontrar um assunto que a outra pessoa gosta. Porque não é só encontrar um assunto. Como você sabe que a pessoa gostou desse assunto? Quando a expressão dela muda, quando ela inclina o corpo para frente, quando ela começa a falar. Aí vem a segunda parte, que é apertar o botão. Apertar o botão dessa... Opa, gostamos. Então começa a falar sobre isso. E a terceira é realmente já o mimetismo, é espelhar tudo isso de uma forma que ela veja que você é muito percebido. Cara, fantástico, uma aula gigante aqui, né? Quem estiver assistindo aí já aprendeu muito, já faz o Pix para mim, eu conto para você. E, Rodrigo, fala pra gente, como é que a gente te acha? Como que me acha? No Instagram tá Comunica com o Rodrigo. Comunica com o Rodrigo. Isso. Sou da minha querida cidade de Votuporanga. Lá minha esposa e a gente tem não só a escola de dança, ela também tem um ateliê de flores secas. Ah, é? Hoje ela faz bastante buquês, mas ela é artista, a minha esposa é muito artista. Qual o nome dela? Mariana, Mari. Mas para falar comigo, comunica com o Rodrigo. Se você se interessou, se você quer de alguma forma melhorar a sua carreira, melhorar o seu dia a dia, nós temos aqui a usinaria que serve para isso absurdamente. Eu também posso contribuir, né? E é um prazer imenso poder fazer parte de toda essa engrenagem, né? Você me mostrou desde o primeiro momento na engrenagem da usinaria. Fantástico mesmo. Esse bate-papo ele acaba sendo rápido, né? E já está chegando até o final dele. Eu gostaria de pedir para você deixar um recado para essa nova geração de profissionais que estão chegando no mercado, ou até se você falou de três gerações, qual seria uma grande dica que abarcasse então essas 3 gerações de profissionais? Bom, dessas 3 gerações, não adianta você querer lutar para você se adaptar ao mundo, a gente tem que se adaptar a essa última geração. Ah, mas eles não têm verdade, eles não, no caso verdade não, eles não são tão, sabe, a verdade do outro. Sim. Então nós temos que acabar adaptando, mas o que eu poderia falar para você é o seguinte: enquanto a sua voz fala, o seu corpo grita. Muitos dos problemas que você tem no seu trabalho, no seu dia a dia, é devido a um ruído, a uma falha da sua comunicação. Então, se você parar para pensar no que você está falando, como você está falando, vai contribuir muito mais para que a sua mensagem chegue na outra pessoa e a outra pessoa entenda aquilo que você queria que ela entendesse. Então, lembre, enquanto a sua voz fala, o seu corpo grita. Cuidado com os sinais invisíveis que você está enviando. E se atente aos sinais da outra pessoa. Você vai conseguir ter um melhor direcionamento na sua comunicação. Rodrigo, gostaria mais uma vez de agradecer a você. Fantástico ter você aqui, essa dica, né, enquanto sua voz fala, sua boca fala, seu corpo grita, fantástico também esse pensamento. E tenho certeza que você vai voltar outras vezes para nos ensinar um pouco mais. Foi um prazer. Vocês vamos juntos, meu amigo. Valeu. Vamos juntos. E para você que pode falar? Não, é só fique só com te Deus. Fique com Deus, foi um prazer imenso. Satisfação. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. Boa. Feito? Foi, meu amigo. Top. Top? Legal? Deus, eu aprendi com esse cara aí. Pronto. Nem falar. Muito bom, parabéns. Maravilha.